Quantas vezes você já ouviu seu professor de inglês ou seu amigo que fala inglês te falar: você precisa pensar em inglês? Tá? Gente, todo mundo escuta isso muitas vezes. Ah, precisa pensar em inglês, precisa pensar em inglês. Mas o que é pensar em inglês? E como eu faço para pensar em inglês? É fácil as pessoas te dizerem, né? Pensa em inglês, pensa em inglês. Mas como é que eu faço para pensar em inglês? Como é que eu chego, né, e consigo, hoje eu consigo pensar em inglês? Bom, galera, meu nome é Natália e hoje eu vou passar para vocês, então, algumas dicas de como conseguir pensar em inglês. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dicas que eu usei e que me ajudaram a fazer com que eu pensasse em inglês, né? Hoje eu consigo fazer e tá tudo muito tranquilo. Então, assim, primeiro vocês têm que ter calma, porque leva tempo, né? E se dedicar bastante. Mas vamos lá, então. Bom, primeira coisa, o que é o pensar em inglês? Pensar em inglês, ninguém diz para vocês, por exemplo, pense em português. Você simplesmente pensa, né? É uma coisa que é automática. Então, assim, é uma coisa que é natural. E é isso que tem que se tornar também natural quando a gente fala em relação ao pensar em inglês. Por isso que muitas vezes, né, quando eu converso com os meus alunos, a gente fala assim: eu vou fazer uma tradução de alguma coisa. Vou lá e começo, escrevo em português e depois passo para o inglês. Não, isso é muito mais difícil. Eu vou estar, então, fazendo um trabalho de tradução. Eu não vou estar pensando em inglês, tá? Pensar em inglês é, por exemplo, eu coloquei lá o meu celular todo em inglês. Ou então eu jogo um jogo lá no videogame e ele é todo em inglês. Muitas vezes eu não sei a tradução daquela palavra que aparece ali para mim, mas eu sei o que fazer com ela, o que ela faz, para onde ela me direciona, o que vai acontecer se eu apertar aquilo ali. Então, isso sim, isso é pensar em inglês. Conforme vocês vão aprendendo a pensar em inglês, algumas vezes vai ter aquelas situações assim: eu quero falar alguma coisa, porém eu só lembro daquela, eu quero falar sotaque, por exemplo, em português. Quero falar essa palavra aqui. Muitas vezes, para mim, eu utilizo muito mais a palavra accent, por causa das aulas, então eu lembro que é accent e quando eu tenho que pensar, é sotaque, eu fico ali, meu Deus, qual é que é a tradução? Para conseguir lembrar. Então, assim, isso é o pensar em inglês, é quando aquelas coisas vão começar a virar automáticas, né? Então, assim, a gente vai estar pensando. E aí, como é que eu vou fazer para chegar nesse ponto de que eu esteja pensando em inglês? Eu vou passar para vocês algumas dicas que eu utilizei e que deram certo, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês é uma que eu usei bastante e, na verdade, assim, né, minha irmã, enfim, o pessoal olhava nela em casa e pensava: meu Deus, a Natália tá ficando louca, tá? Que é falar sozinho, tá? Gente, então assim, não tenho com quem praticar em casa, né, o meu inglês. O que eu vou fazer? Eu começo a falar sozinho. Falo na frente do espelho, é bom até mesmo para perder a vergonha, né, perder a timidez. Começa a falar na frente do espelho, começa a falar sozinho, tô lavando a louça, tô fazendo alguma coisa, eu começo a tentar criar diálogos com o que eu tenho já de conhecimento em inglês, tá, gente? E aí entra, claro, né, a questão de vocabulário e tudo mais. Isso eu já fiz um vídeo falando sobre a questão do input, output. Vocês podem clicar aqui no lado, né, caso alguém ainda não saiba o que é, para que vocês consigam, né, chegar a esse nível de conseguir pensar em inglês. Vai ser necessário ter bastante vocabulário, tá? Mas então, voltando aqui, falar sozinho, praticar, tá? Qualquer momento do dia, tô sozinho ali em casa, tô sozinho no serviço, vão falando, né? Conversando em inglês em voz alta. Primeiro, vai ajudar vocês até essa questão do pensar em inglês, e segundo, também vai ajudar na questão do speaking, né? Porque é aquela coisa, eu só falo inglês se eu realmente falar inglês, senão eu travo. Então tem que reproduzir tudo aquilo ali. Então eu tenho que cuidar para, né, praticar bastante. As pessoas vão dizer: meu Deus, fulano tá louco? Tá, fulano tá louco, né? Mas continua ali praticando que depois você vai ver o resultado. A segunda dica é ter constância, tá, gente? Então, assim, tudo que a gente quer atingir, a gente precisa ter uma constância. Eu preciso continuar praticando aquilo ali sempre, todos os dias. Então, aí a gente vem para aquela questão do meu objetivo. Eu coloquei o objetivo de que eu quero falar inglês, eu quero pensar em inglês, né? Eu quero ser bilíngue, eu vou colocar aquilo ali e vou praticar todos os dias. Então, todo momento que eu puder, eu vou estar falando ou tentando colocar o meu inglês no meu dia a dia. Terceira dica, não ter medo, né? Então, assim, vou ter medo de falar alguma coisa errada. Eu quero falar tal coisa, mas eu não sei como pronunciar. Gente, hoje a gente tem vários aplicativos de dicionários que a gente pode baixar no celular e é só clicar que eles reproduzem o áudio. Eu posso aprender como é que fala aquela palavra e automaticamente eu já posso utilizar ela, criar frases. Então, assim, hoje é muito mais fácil.
Só que eu não posso ter aquele medo de errar. O erro ele vai acontecer e ele faz parte do aprendizado. Não consigo chegar lá, falar inglês fluentemente ou um nível avançado sem nunca ter cometido erros. O erro vai acontecer e eu vou ter que passar por ele. A próxima dica, então, é a questão do listening, né? Para quem não sabe, o listening, né, é o escutar. Precisa escutar muito pessoas falando em inglês, tá, gente? Seja filme, seja série, seja música, vídeo no YouTube, qualquer coisa que vocês gostam de fazer, mas que vocês possam praticar esse listening, porque o listening é com o listening que vocês depois vão poder reproduzir aquilo ali. E com o tempo, vocês vão começar a analisar. Vocês vão começar, eu escutei lá um CD, né? Tá, hoje em dia as pessoas não escutam mais CD, né? Quase. Mas enfim, escutei lá uma música ou um podcast, alguma coisa, e em inglês não entendi muito. Passou o tempo, vou praticando todos os dias. Próxima vez que eu escutar, eu vou começar, já tô entendendo melhor. E aí, às vezes, vai chegar assim, alguém vai dizer pra vocês, tu tá entendendo o que tá falando naquela música? Sim, eu tô entendendo. Consegue traduzir pra mim? Daí vocês vão, travei, tá? Então, isso é um processo normal, gente, porque, na verdade, vocês vão estar pensando em inglês. Vocês não vão precisar daquela tradução. Quanto menos contato eu tiver ali com o português, melhor e mais fácil vai ser, né? Claro que se eu quero trabalhar como tradutor ou alguma coisa assim, eu vou ter que buscar, né, fazer a tradução. Mas no momento a gente está falando, né, só a questão de como pensar em inglês. Então esse é um passo bem importante. Outra situação que a gente também pode praticar bastante, que eu faço bastante com os alunos, é a questão da imitação, tá? Tô assistindo um filme ou então uma série, né? Eu costumo falar bastante de série, porque sempre tem daí vários episódios, são várias temporadas. O que acontece? Eu tenho certeza que se vocês assistem um seriado que vocês gostam, claro, né, a gente já tá levando em consideração que vocês estão assistindo ele em inglês. Se não tá em inglês, já tá começando errado, tá? Mas então assim, tô assistindo ele em inglês lá e eu escuto ele falando awesome, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a assistir How I Met Your Mother, eu via, né, eu conhecia, assim, a palavra awesome, né, tipo, maravilhoso, legal, muito legal, alguma coisa nesse sentido, mas eu não utilizava ela tanto no meu dia a dia. Só que tinha um personagem do seriado que ele usava, assim, quase todos os episódios. Não só um, mais do que um. E eu comecei a utilizar. Toda vez que ele falava, eu falava junto. Awesome. E aí, o que aconteceu? Você começa a imitar aquilo ali. E aí, então, vão entrar várias questões. Além de eu começar a entender o uso daquela palavra, quando usar aquilo ali, em que tipo de situação eu vou utilizar, porque aí você está visualizando, consegue enxergar todo aquele contexto, você também vai estar praticando a questão do falar, e falar mais próximo, né, do nativo ou falar fluentemente, porque aí eu começo, né, a ver qual som que eles cortam, se eles juntam em uma outra palavra, se eles conseguem fazer esses links, e aí então isso é muito importante. Ouvi lá o cara falar determinada frase, vou lá e repito também, tá? Então a gente tem que lembrar que quando a gente senta para assistir um seriado, sim, tem a questão do prazer, da diversão, mas a gente também consegue tirar proveito. Só que daí tem que partir de cada um de vocês, né? É pegar e pensar, nesses 3 minutos do seriado, eu vou me dedicar para realmente estudar. E aí eu vou pegar, eu vou repetir uma frase, outra frase ali. São 3 minutos, gente. Não é muita coisa, mas é um passo que vai avançar muito na questão do speaking de vocês e também na questão do pensar em inglês. E a minha última dica que eu deixo aqui para vocês é ter calma, tá, gente? É um processo que leva tempo, não é da noite pro dia, é necessário esforço, dedicação e não vai ser em 1 mês, 2 meses, vocês vão ter que praticar bastante, claro que sempre levando em conta de que cada um, né, vai ter o seu tempo diário que vai se dedicar aos estudos. Quanto mais eu me dedicar ao estudo do inglês, mais fácil, mais rápido eu vou conseguir, mas é uma coisa que sim, vai levar tempo. Certo, galera? Então, assim, quando alguém falar pra vocês, você sabe pensar em inglês, você pelo menos agora já tem noção do que é que a pessoa tá querendo te dizer.